Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, espero que esteja tudo bem. Aqui é a professora Karine Fernandes, né? Eu tô aqui hoje para mais um vídeo. Hoje o nosso vídeo ele vai ser um pouquinho diferente, galerinha. É, Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre as funções da linguagem, mas fazendo exercícios. Essa matéria, toda a matéria de linguagem, né? Ela é muito cobrada no Enem. Tanto que a prova de língua portuguesa, literatura do Enem, ela chama linguagem, né? E ela aborda muitas questões relacionadas a isso. E essa matéria cai muito no Enem. Então, por isso, eu queria fazer alguns exercícios com vocês, principalmente, né, aqueles que são do Enem. Poxa, professora, mas a gente ainda está na primeira série. E é agora que a gente começa a se preparar, começa a ver que o Enem não é nenhum bicho de sete cabeças, começa a desmistificar algumas coisas, beleza? Então, assim, não se preocupem, eu irei resolver os exercícios com vocês, eu estou aqui para tirar qualquer dúvida que venha a surgir no meio do caminho. É importante que a gente pratique também, né? Nós vamos fazer prova daqui a um tempo, então praticando junto com a professora, tentar fazer os exercícios em casa, colocar em prática aquilo que você assiste na videoaula ou que você assiste na sala de aula presencial, é muito importante para que você consiga bons resultados lá na frente. Beleza, pessoal? Então, tudo pensando, né, no nosso futuro aí. Então, para iniciar, deixa eu passar meu slide. Antes de começar os exercícios, todos os exercícios que a gente vai fazer hoje, eles estão no livro 1, dentro do capítulo 3, que é o capítulo de funções da linguagem aí, tá? Então, o primeiro exercício que a gente vai fazer, ele tá na página 44, na parte de língua e cultura. E aí, ele começa falando o seguinte: você já sabe que a função emotiva ou expressiva da linguagem é aquela centrada no emissor da mensagem. Por isso, os textos relacionados a essa função normalmente são escritos em primeira pessoa do singular. Embora esses textos sejam bastante subjetivos, uma vez que expressam as emoções do emissor, nem sempre são escritos apenas para dar vazão a um sentimento particular. Então, leia o poema a seguir. Então, vozes mulheres. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa pelos perplexos com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida e liberdade, né? Então, olha só, ele já fala aqui no nosso enunciado que, embora esses textos eles são subjetivos, uma vez que eles expressam as emoções do emissor, nem sempre eles são escritos para dar vazão a um sentimento particular. Porque eu posso falar dos meus sentimentos, mas fazendo uma crítica a um tema que seja universal, um tema que não é sentido só por mim, mas um tema que é sentido por mais pessoas, que foi o que a Conceição Evaristo fez aqui, né, nesse poema dela. Vamos às questões então. O poema de Conceição Evaristo, escritora dedicada à literatura afro-brasileira, traz diversos elementos da função emotiva da linguagem. Os termos escolhidos para compor o texto, por exemplo, são ricos em expressividade e dão pistas do raciocínio do eu lírico, do emissor aí no caso, né, a voz que está falando no poema. Sabendo disso, responda as questões a seguir. 1. Qual a temática do poema Vozes Mulheres? Gente, esse poema ele está abordando a condição vivida pela mulher negra desde a vinda dos escravos até a atualidade. Ela começa aqui, fazendo uma trajetória sobre a família dela. Ela vai falar sobre a bisavó,
né, que veio nos porões dos navios no momento em que elas eram capturadas, né, e elas vinham uma força para o Brasil. Ela vai falar da avó, que trabalhou provavelmente como escrava aqui no Brasil, da mãe, que talvez trabalhou ainda como uma empregada doméstica, né, desempenhando um tipo de função em que ela provavelmente sofria aí, né, humilhação, porque ela cita roupagens sujas dos brancos, ela enfatiza isso. E ela fala um pouco dela também, né? E ela já dá um pouco de esperança, falando que talvez o futuro seja a filha dela, né? Que se fará ouvir a ressonância, o eco da vida, a liberdade aí no caso. Então a gente pode perceber que a temática é a condição que a mulher negra vive, né? Desde a escravidão até a atualidade. Esse que é aí o tema do poema, né? O fato delas serem silenciadas aí, né? Estarem aí tendo que resistir, né? A condição de mulher que não tem voz, ela não pode resistir a isso. Ela é sempre silenciada. Então, essa é a resposta da questão 1. A questão 2, ela pede termos ou expressões utilizadas no poema que evidenciam essa temática. Se a gente voltar lá no poema, a gente vê que ela fala assim, ó, minha bisavó ecoou lamentos, ela fala que a avó ecoou obediência, que a mãe ecoou baixinho, que a voz dela ecoa versos perplexos e a voz da filha dela, né, que vai ser a mudança. Então, percebam que, né, esse silenciamento, ele é trabalhado com algumas expressões que são repetidas ao longo do texto, justamente para enfatizar aí, né, o fato de que durante muitas gerações as mulheres negras elas não tiveram voz perante a sociedade aí no caso. Beleza? Então, todas essas expressões que eu citei, elas podem ser usadas aí ou quaisquer umas delas, beleza? A gente tem o texto 2 aqui, que é uma questão do Enem, praticando, da página 47. E ele fala assim: Lusofonia é o nome do poema. Escreva um poema sobre a rapariga que está sentada no café, em frente da chavena de café, enquanto alisa os cabelos com a mão. Mas não posso escrever este poema sobre essa rapariga, porque no Brasil a palavra rapariga não quer dizer o que ela diz em Portugal. Então terei de escrever a mulher nova do café, a jovem do café, a menina do café, para que a reputação da pobre rapariga que alisa os cabelos com a mão, num café de Lisboa, não fique estragada para sempre quando este poema atravessar o Atlântico para desembarcar no Rio de Janeiro. E isso tudo sem pensar em África, porque aí lá terei de escrever sobre a moça do café, para evitar o tom demasiado continental da rapariga, que é uma palavra que já me está a pôr com dores de cabeça. Até porque, no fundo, a única coisa que eu queria era escrever um poema sobre a rapariga do café. A solução, então, é mudar de café e limitar-me a escrever um poema sobre aquele café onde nenhuma rapariga se pode sentar à mesa porque só servem café ao balcão. Então, a gente tem um poema aí, né? E o título é Lusofonia. E aí ele traz aqui logo no começo, né? Rapariga é um substantivo feminino de rapaz, é uma mulher nova, é uma moça, é uma menina, né? E no Brasil ele tem uma conotação de meretriz. Então, o texto ele traz em relevo as funções metalinguística e poética. Seu caráter metalinguístico ele justifica-se pela a poética ela está presente porque ele trabalha a mensagem, né, gente? Ele escolhe, ela é centrada na mensagem. Ele escolhe as palavras que ele vai usar, né? Se ele vai fazer uso de algum recurso, aí como por exemplo metáforas e tudo mais. Então a função poética tá aí. E ele quer que a gente ache a alternativa do porquê ela também tem um caráter metalinguístico aí, ó. Então, esse caráter metalinguístico, ele ocorre devido à discussão da dificuldade de se fazer arte inovadora no mundo contemporâneo. Não, né, gente? Ele não está falando sobre a dificuldade de fazer arte inovadora no mundo contemporâneo. Ele está falando sobre a dificuldade que ele está tendo de escrever naquele momento por causa de uma palavra, né? B.
ele está falando da defesa do movimento artístico da pós-modernidade, típico do século XX? Não, ele não defende nenhum movimento artístico, ainda mais da pós-modernidade aí, né? Isso não é abordado dentro do nosso texto. C. Abordagem de temas do cotidiano em que a arte se volta para assuntos rotineiros, ele está abordando aí, né, um assunto até cotidiano, já que ele está sentado num café aí, né, e ele observa uma moça. Mas em que a arte se volta para assuntos rotineiros, nem sempre o foco da arte vai ser um assunto do dia a dia, né? Então, letra C também não. D. Tematização do fazer artístico pela discussão do ato de construção da própria obra. Sim, né, gente? A função metalinguística é a função do código pelo código. É aquela que usa a língua portuguesa para poder falar sobre a própria língua portuguesa. E se a gente reparar aí, ele constrói o poema aí descrevendo a profissão dele, o ofício dele, né, que é escrever. E ele vai discutindo com ele mesmo sobre a rapariga do café. E é importante a gente observar, né, as diferenças aí, porque o nome do poema é Lusofonia, né? Faz alusão a Portugal. E a palavra rapariga em Portugal, né, ela é o feminino de rapaz, enquanto aqui no Brasil ela tem uma conotação negativa. Então, ele chama a atenção da gente para essas pequenas diferenças entre o português de Portugal e o português do Brasil. Então, logo, a alternativa D é a alternativa correta, porque ele vai fazer uma reflexão aí sobre essas diferenças existentes aí. Beleza, pessoal? Então, ele tem uma tematização dentro do poema dele, o tema, do poema não, né? Dentro do texto dele. O tema é o fazer artístico e ele está discutindo o ato aí da construção da própria obra dele, né? Como fazer essa obra, no caso. E letra E, valorização do efeito de estranhamento causado no público, que faz a obra ser reconhecida. Não causa um estranhamento, né, gente? Até assim, a maioria das pessoas sabem que a expressão rapariga, tem um significado em Portugal e outro significado aqui pra gente no Brasil. Então, isso não causa aí um estranhamento, beleza? Então, logo a nossa alternativa correta é a letra D. Questão do Enem, super tranquila, né? Sem dificuldade aí de fazer. Só parar um pouquinho e pensar. Próxima questão é a questão 3, do Enem de 2017. Leia para uma criança. A cada livro, o Brasil inteiro vira a página. Gostar de ler é o início de uma história cheia de descobertas e aprendizados na vida da criança. E tudo começa quando você abre um livro para ela. Então, a gente tem aí, né, parece uma propaganda, que tem esse menininho com o livro na mão, publicado aqui na época e tudo mais, em 2011. A nossa pergunta vai falar o seguinte: os textos publicitários são produzidos para cumprir determinadas funções comunicativas. A gente já viu isso, né? Toda propaganda ela é feita como objetivo, né? Ela quer cumprir uma função. Eles pensam no público que vai receber, eles vão adequar a mensagem, né? A propaganda ela não é tirada do nada, ela é pensada aí, né? E os objetivos desse cartaz, eles estão voltados para a conscientização dos brasileiros. Então, a propaganda ela tem várias funções. Ela pode conscientizar, ela pode sensibilizar, ela pode emocionar, ela pode convencer. Então, ela é voltada para conscientizar os brasileiros de modo geral sobre a necessidade de quê? De as crianças frequentarem a escola regularmente. Ele aborda isso aqui, que é importante. Claro que é importante, mas esse texto publicitário, ele não tem o foco voltado, né, para essa alternativa A, que é o fato das crianças frequentarem a escola irregularmente. A B, a formação leitora começar na infância? Sim, né, gente? Ele tenta conscientizar aqui a população brasileira, nesse caso, da importância do início da formação leitora desde a infância. Por quê? Provavelmente a criança que começar a gostar de ler desde a infância, dificilmente ela vai perder o interesse por essa prática. Por isso, a alternativa correta
É a letra B, muito provavelmente, né? Quando ele tenta, então, conscientizar que a criança deve começar a gostar, né? Ou a formar a leitura aí desde a infância. Mas vamos ver as outras alternativas. C. A alfabetização acontecer na idade certa? Ele não coloca aqui uma faixa etária, ele coloca na infância, ele não cita aqui, né, uma idade certa e ele nem fala sobre alfabetização, ele fala sobre leitura, que são duas coisas diferentes aí. D. A literatura ter o seu mercado consumidor ampliado. Ele não quer ampliar o mercado do consumidor, né? Muito pelo contrário, ele quer inserir cada vez mais cedo as crianças aí no mundo da leitura. E aí, quem sabe futuramente ele tenha mais leitores consumindo literatura. E letra E, as escolas desenvolverem campanhas a favor da leitura, ele não fala sobre escola, né, fazer esse papel aí. Ele tá fazendo esse papel, mas ele não transfere essa responsabilidade para ninguém. Então, logo, a alternativa correta é a letra B, formação leitora, começar na infância. Questão 4, pessoal. Há só uma coisa, tá, gente? Se é uma propaganda, a gente tem que função aqui? A função apelativa, né? Tá apelando aqui no caso. Beleza? Que eu queria ter falado isso e esqueci. Questão 4. Vamos lá. 14 coisas que você não. Questão 4. 4. Peraí, gente. Questão 4. Desculpa, pulei. Anfíbio com formato de cobra é descoberto no Rio Madeira. Animal raro foi encontrado por biólogos em canteiro de obras de usina. Exemplares estão no Museu Emílio Goeldi, no Pará. O trabalho de um grupo de biólogos no canteiro de obras da usina hidrelétrica Santo Antônio, no Rio Madeira, em Porto Velho, resultou na descoberta de um anfíbio de formato parecido com uma cobra. Atretocoana eicelte é o nome científico do animal raro descoberto em Rondônia. Até então, só havia registro do anfíbio no Museu de História Natural de Viena e na Universidade de Brasília. Nenhum deles tem a descrição exata da localidade, apenas a América do Sul. A descoberta ocorreu em dezembro do ano passado, mas apenas agora foi divulgada. Então a gente tem esse textinho aí. Aí ele vai falar o seguinte: a notícia é um gênero textual em que predomina a função referencial da linguagem. Então ele já está dizendo qual é a função da linguagem que tem aí. No texto, essa predominância evidencia-se pelo. Então a gente tem função referencial da linguagem porque a gente tem recorrência de verbos no presente para convencer o leitor. Então, gente, o uso de verbo no presente, ele não é usado na função. Se a gente até acha, né, que a notícia ela pode dar uma ideia de que está acontecendo agora e vai usar verbos no presente. Mas o intuito não é convencer o leitor, né, pessoal? O intuito aí é passar a ideia de que aquilo aconteceu recentemente. Então, logo, a alternativa A não está correta. B. Uso da impessoalidade para assegurar a objetividade da informação. Provavelmente, né? A notícia ela é impessoal. A gente não pode ter marcas de pessoalidade, tanto que ela sempre vai ser escrita na terceira pessoa, nunca na primeira pessoa. E além disso, ela tem que ser escrita de maneira objetiva, de maneira clara, né? A pessoa que escreve, ela não pode colocar emoção, sentimento, opinião, nada disso. E ela tem que ser objetiva porque qualquer pessoa que lê aquela notícia tem que interpretar o que está sendo dito ali, né? Então, se ela for subjetiva, a gente pode ter um conflito de interpretação. Então, essas duas são as maiores características que a gente tem da função referencial da linguagem, que é aquela que tem compromisso com a verdade. Então, muito provavelmente, a alternativa B vai ser a correta. Vamos ver a C. Questionamento do código linguístico na construção da notícia, ele não está questionando aí, né? Se está sendo escrito em português, em inglês, em latim e nada disso. Então, logo a letra C não é. Utilização de expressões úteis que mantém aberto o canal de comunicação com o leitor. Ele não está tentando estabelecer, interromper, prolongar a comunicação com o leitor, não. Tá noticiando, enfim. Então, a gente não tem essa tentativa de manter aberto o canal de comunicação, não. B também não pode ser.
E a E, emprego dos sinais de pontuação para expressar as emoções do autor. A função referencial da linguagem, ela não tem esse intuito e a gente não tem excesso, exagero de sinais de pontuação. Logo, a E também não pode ser. A alternativa certa é a letra B. Beleza, galerinha? E a última questão que a gente vai fazer hoje está na página 48, também é do Enem. É a questão 5, tá? Do Enem de 2015. 14 coisas que você não deve jogar na privada. Nem no ralo, elas poluem rios, lagos e mares, o que contamina o ambiente e os animais. Também deixa mais fácil obter a água que nós mesmos usaremos. Alguns produtos podem causar entupimentos. Cotonete fio dental, medicamento preservativo, óleo de cozinha, ponta de cigarro, poeira de varrição de casa, fio de cabelo e pelo de animais, tinta que não seja à base de água, querosene, gasolina, solvente e tiner, tá? Então, joga esses produtos no lixo comum. Alguns deles, como óleo de cozinha, medicamento e tinta, podem ser levados a pontos de coleta especiais que darão uma destinação final adequada. Então, a gente tem aí esse texto falando, né, abordando aí um pouco sobre esse assunto. O texto, ele tem um objetivo educativo nesse caso, né? Nesse sentido, além do foco no interlocutor, quem vai receber a mensagem, que caracteriza a função conativa da linguagem, predomina nele também a função referencial. E o que ela está buscando aí, gente? Ela está buscando despertar no leitor sentimentos de amor pela natureza, induzindo a ter atitudes responsáveis que beneficiarão a sustentabilidade do planeta? Não, né, gente? Até porque a função que faz isso é a função emotiva e não a função referencial. Então, logo, ele tá aí fazendo o quê, né? Ele tá tentando falar de uma maneira clara e objetiva, informativa, o que tem que ser feito aí para que a gente não polua mais o planeta. Então, a A está descartada. A B. Informar o leitor sobre as consequências da destinação inadequada do lixo, orientando-o sobre como fazer o correto descarte de alguns dejetos? Sim, essa pode ser a nossa alternativa correta. Por quê? Ele está informando o leitor por meio de uma linguagem denotativa, né? Que tem compromisso com a realidade aí. Ele está usando aí, nesse caso, uma linguagem clara, ele está usando uma linguagem precisa, sem contar que a gente tem aí um teor apelativo, né? Já que ele também está tentando convencer o leitor aí a mudar talvez a sua opinião, caso ele faça uma dessas coisas. Então, talvez a alternativa B seja correta, já que ele está tentando mostrar as consequências aí do lixo, né, de maneira inadequada, falando a maneira correta. A C. Ele transmite uma mensagem de caráter subjetivo, mostrando exemplos de atitudes sustentáveis do autor do texto em relação ao planeta? Não. Essa mensagem ela não tem um caráter subjetivo, mas um caráter mais objetivo, mais preciso, né? Ele não está dando uma opinião, isso é um fato constatado. A D. Estabelecer uma comunicação com o leitor, procurando certificar-se de que a mensagem sobre ações de sustentabilidade está sendo compreendida. Ele não está tentando estabelecer uma comunicação, ele está colocando aqui aquilo que é um fato, que é real. A gente não tem a função fática dentro desse texto, por isso a D também não é a correta. E a E, explorar o uso da linguagem, conceituando detalhadamente os termos utilizados, de forma a proporcionar melhor compreensão do texto. A gente não tem também a presença da função metalinguística aí. Ele não está tentando explicar os termos que são usados por ele aqui dentro do texto. Então, o que ele quer mesmo? Ele quer informar, né, de maneira clara e objetiva como a gente tem que agir aí para descartar de maneira correta aí alguns dejetos, alguns, né, lixo mesmo que a gente não sabe o que fazer. Beleza, pessoal? Bom, nossa aula de hoje foi essa. Gente, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês já sabem que podem contar comigo, tá? Esses exercícios vão ajudar vocês aí na hora de realizar a avaliação. São exercícios do Enem. É bom para vocês já irem acalmando o coração de vocês desde a primeira série do ensino médio e perceberem que o Enem não é nenhum exame de 5 cabeças aí, né? De 2 cabeças, nem nada disso. Ele é um exame tranquilo e basta a gente estudar, se dedicar, que a gente será capaz aí.
Beleza, pessoal? Então é isso. Um beijo para vocês. Continuem se cuidando, tá? Fiquem em casa se puder. Não vamos aglomerar. Vamos cuidar de quem a gente ama também. E, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Até a nossa próxima aula aí, pessoal.